Não, o The Shield não é um lixo. E não, eu também não sou fã do The Shield. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje a galera, de modo geral, está dividida em fanboy do The Shield, viúva do The Shield, digamos assim, e hater do Shield. Simplesmente o Shield é um lixo. Não exatamente. Vamos lá. O Shield tem qualidades muito grandes, como por exemplo, ele marcou muito nossa época. Ele marcou muito a galera da geração que começou a assistir principalmente no esporte interativo. Gravou um pouco da geração Fox Sports, mesmo com ele separado, mas os membros de Ambrose, Roman Reigns e Seth Rollins são bastante marcantes. Marcou quem da geração 2008, que assiste desde lá, tipo eu. E é uma stable muito interessante. Não é um completo lixo, não é um completo desgraça. Na verdade, eles começaram de uma forma assim, com um objetivo interessante, que era ser mercenários, ou seja, eles trabalhavam ali para quem pagasse eles. No caso, eles no começo ajudavam o CM Punk e depois começaram a ajudar a própria autoridade, né, que depois eles se virariam contra. Então, na época que eles estavam heel, eles agiam como mercenários. Depois eles mudam o objetivo e tentam ali tentar dominar a empresa. Quando eles vão para essa dominação da empresa, eu não acho que eles foram forçados igual uma galera fala. Na verdade, eles dominaram a divisão das tags. Isso não é ser forçado, na real. Na verdade, isso é o que qualquer tag pode fazer ali um dia. E foi o que eles fizeram. E não por um longo tempo. O que eu acho que foi ruim foi a conquista do título americano do Dean Ambrose, que não defendia. Isso foi desnecessário. Eles sacrificaram ali um cinturão simplesmente para a stable ter todos os membros como campeões, quando não era preciso, né? Eles poderiam ter feito igual fizeram com o New Day mais pra frente, fazer 3 campeões de tag. Só que na época não existia essa ideia para a WWE e infelizmente ela sacrificou o título americano daquela forma e desvalorizou ele bastante. Mas não é um lixo. Qual que é o problema do The Shield, né? Bom, olha, antes de eu falar o problema do The Shield, a gente pode apontar mais qualidades ainda, como por exemplo o combate que eles tiveram contra a White Family. Eles perderam esse combate, mas as 2 vezes que eles lutaram foram grandes combates, foram combates muito equilibrados. A rivalidade do Shield com o Evolution também foi uma rivalidade de destaque, para falar a verdade, né? Você fala de Shield, você lembra dessa rivalidade do Shield. Você lembra desses 2 stables, grandes stables. Para mim o Evolution, uma maior stable de todos os tempos. Mas o Shield também foi bem na luta, se destacaram. Se você quer construir grandes estrelas, você tem que fazer isso. Você tem que fazer o dos passados e levar o dos presentes. E foi o que o Evolution fez. Aquilo foi bom, o pessoal gostava. Na época, era a principal razão do pessoal assistir o WWE, era por causa do Shield. Eles diziam que era a coisa mais interessante. E aí, era tão interessante que a traição causou aquele impacto todo. Se fosse uma stable qualquer, a traição do Seth Rollins à stable ia ficar insignificante, mas não ficou. Ficou gravada até os dias de hoje em um momento impactante como aquele. Aí ok, eles ficaram solos. Olha, aí é que vem a situação que eu quero dizer. Eu não acho que o Shield, os membros do Shield sejam ruins. O Roman Reigns, por exemplo, eu acho que ele pode ser bem utilizado. O Dean Ambrose pode ser bem utilizado. O Seth Rollins, principalmente, o mais talentoso da stable, pode ser bem utilizado. Eu acho que o problema está em eles receberem muito push. E não que eles sejam um lixo. O Ambrose, se ele ficar no midcard disputando o título intercontinental, e aí eu não quero dizer que ele tipo chegue no midcard, ganhe já rapidamente o título, e aí quando ele perca ele já vá pro main event. Não. É pra ficar realmente no midcard, ou seja, ficar como campeão e ficar até sem ser campeão, mas disputando sempre a rota do título intercontinental e rivalidades ali sem valer nada. Sem essa de ficar sempre, se não tá com o título tem que estar com o outro, ou disputando o outro, não pode ficar fora. Não, não é exatamente assim. Mas ele é bem útil, ele foi útil inclusive nos começos, na época de 2014 e até mesmo em 2015. A função que ele fez, até ele conquistar o título continental, estava excelente. O que ferrou foi em 2016 ele ter ficado forçado e over pra caramba até os dias de hoje. Então, ou seja, será que o problema tá no Dean Ambrose? Não exatamente, tá no push que ele recebe. Se ele ficasse ali como pouca gente reclamava. Por que será que antes ninguém reclamava do Dean Ambrose? Porque ele não era forçado do jeito que ele era. O Roman Reigns é a mesma coisa, a galera amava o Roman Reigns no Shield, a galera amava o Roman Reigns antigamente. Até depois que o Shield acabou, a galera gostava do Roman Reigns. O problema foi o push. Depois que ele ganhou o Royal Rumble, o pessoal odiou ele. Exatamente no momento onde ele recebeu o push, então, no momento onde iniciou, então, o over push dele, que foi o momento onde a galera começou a odiar, ou seja, o problema não está no Roman, está no push que ele recebe. Até porque depois foi lá, ganhou, rivalizou com o Bray Wyatt, e aí ganhou da White Family, e depois voltou a ser campeão. Está sempre sendo isso.
E aí depois foi lá, ganhou do Rusev título americano, e agora já tá voltando pra rota do título universal de novo. Ou seja, antes de ele receber push, ele era adorado. Depois que ele recebeu, opa, odiamos. Então pera aí, o problema tá no Roman ou tá no push? Tá no push. Agora o caso do Seth Rollins, né? O caso do Seth Rollins é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele merece push. Ele tem talento dos três ali, ele pode sim ser um main eventer. E ele já provou isso quando ele foi campeão mundial. Ele recebeu grande push e ele trouxe, de certa forma ali, uma satisfação boa. Tanto que quando ele se lesionou, a galera sentiu muita, mas muita falta dele. Na época, muitos sim criticavam, teve sim algumas falhas durante o reinado dele. Porém, aquela história, você só passa a perceber que algo tá interessante quando você perde ele. E quando perderam o Seth Rollins, viram que, velho, tava bom aquilo, né? Aquilo lá tava sendo interessante, porque depois daquele reinado do Seth Rollins, ainda não tivemos um reinado coisa tão impactante como aquela. O AJ Styles tem potencial para ser, mas falta um pouco mais de tempo, alguns poucos mais de meses, rivais diferentes principalmente, né? O Kevin Owens, que está recebendo o mesmo booking pelo título universal, de um jeito covarde, com alguém sempre ajudando ele, mas não tem nenhum terço da satisfação que o Seth Rollins passou como campeão mundial. Ou seja, ele desempenhou um bom papel sozinho, mas o problema, novamente, é o push. Tudo bem, em 2015 ele era campeão, mereceu aquele push. Em 2016 não era necessário ele ter tantas title shots. Ou seja, não era necessário ele receber tantas oportunidades pelo título universal sucessivamente. Deveria sim ter dado espaço para os demais. Mas espera aí, se antigamente o Seth Rollins estava sendo bem aceito, mesmo quando ele estava tendo push, então o problema é o Seth Rollins? Não exatamente. E sim o push, não exatamente o push, mas o push na hora errada, que foi basicamente esse de 2016. O problema no Seth Rollins então não chega nem a ser exatamente o push, porque ele merece. Mas sim o push na hora errada, o push excessivo. Isso sim é errado em questão ele. Então não dá para chamar uma stable e os talentos ali, o Ambrose, o Seth Rollins, o Roman Reigns, de lixos. E sim de forçados, né? E sim de forçados. Forçados eles são, over eles são, mas lixo não dá pra chamar os caras, né? Inclusive até burrice de quem não gosta do The Shield. Eu, por exemplo, não gosto do The Shield, mas é burrice você chamar ele de lixo porque você simplesmente dá razão pros fãs do The Shield achar que você é simplesmente um babacão que não gosta de caras babyface ou algo do tipo, ou algum modinha da época e etc. E aí simplesmente eles vão cada vez mais gostar do Shield pra contrariar você. Você cria um conflito aí, na verdade, né? Você cria uma disputa entre fanboy de, sei lá, fanboy de Hill contra fanboy do Shield, né? Inclusive, quando você ridiculariza dessa forma, né? Falando que todo mundo que gostar do Shield é viúva, você mexe com eles. E você mexer com eles não vai fazer eles deixarem de ser fãs do The Shield. Na verdade, você vai irritá-los e criar ali briguinhas desnecessárias, né? Ah, mas você já chamou os viúvas de Shield do viúva de Shield. Bom, quando eu disse viúvas do Shield, inclusive já chamavam antes, não foi eu que criei isso, tá? Pra galera que fica falando, ah, só chama de viúva porque o César falou. Não exatamente. Quando eu chamo de viúva, eu me refiro à galera que acha que todo mundo do Shield ali, tudo que fizer tem que gostar, tem que apoiar, e quem achar ruim tem que dar dislike e xingar. Isso eu expliquei muito bem no vídeo. Agora, não significa que todo mundo que é fã do Shield é viúva e não entende nada e é criança, etc. Não, 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 não. E é isso que os caras confundem, principalmente os fanboys de Hill, mas sabadão eu vou fazer um vídeo falando sobre esses fanboys de Hill. Então, aguarde. Deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Um abraço, até a próxima e fui.